regiões sul e sudeste concentram as áreas com maior riscos de deslizamentos no Brasil. É o que aponta um estudo divulgado no dia 29 pelo IBGE. O estado do Rio de Janeiro lidera os riscos de deslizamentos no país. Mais da metade da área do estado está na pior categoria, a de muito alta suscetibilidade. O estado do Rio lidera os riscos de deslizamentos no país. Mais da metade da área do estado está classificada na pior categoria, a de muito alta suscetibilidade. Segundo o IBGE, os motivos são as características do meio físico, o clima tropical e a alta pluviosidade, além de uma dinâmica de uso e ocupação desordenada da terra. O Espírito Santo aparece em segundo lugar no mapa, com mais de 40% do território com ameaça muito alta de deslizamentos. Em terceiro está Santa Catarina, com mais de 30% de área com suscetibilidade muito alta. Entre as regiões, o Sudeste tem mais de 20% de áreas com perigo alto de deslizamento. Na sequência, aparece o Sul, com 15%, Nordeste e Centro-Oeste têm cerca de 4% cada um. E o Norte é a região com menor risco. A fábrica de combustível nuclear, a FCN, em Resende, aumentou em 20% a capacidade de produção de urânio enriquecido. Isso graças à inauguração de um novo equipamento, a 8ª cascata de ultracentrífugas. Ao todo, serão 10. A unidade pertence à estatal Indústrias Nucleares do Brasil, a INB. Marca mais um passo na autossuficiência do país na produção de combustível nuclear. Apenas 12 países desenvolvem esse tipo de tecnologia e o Brasil está entre eles. A inauguração aconteceu na fábrica de combustível nuclear que fica em Resende, no sul do estado do Rio, a única de enriquecimento de urânio do país, e marca mais um passo do Brasil rumo à autossuficiência na produção de combustível nuclear. A partir de agora, a empresa vai aumentar em 20% a produção de urânio enriquecido e deve suprir 60% das necessidades de Angra 1, tornando o país menos dependente do mercado externo. A energia nuclear é considerada uma fonte limpa e segura. O urânio enriquecido, ele sai da nossa fábrica aqui, que é a fábrica de enriquecimento, e ela vai para a fábrica de pó e pastilha. Lá ele é transformado em pastilhas de urânio e que são montados na outra unidade, na unidade 1, e viram elementos combustíveis. Esses elementos combustíveis é que alimentam as usinas de Angra 1 e 2. Por se tratar de um assunto de segurança nacional, as imagens não são permitidas no interior das instalações onde ficam as cascatas. Apenas 12 países desenvolvem essa tecnologia e o Brasil é um deles. Para se ter uma ideia da eficiência energética do urânio, 4 pastilhas de apenas 1 centímetro cada podem gerar energia para uma residência com 4 moradores durante um mês. Além do simbolismo e da celebração de mais um feito nacional, torna a data oportuna para anunciarmos que o Ministério de Minas e Energia destinará, nas próximas semanas, 20 milhões de reais para que possamos caminhar a passos largos para inaugurarmos a 9ª e a 10ª cascatas a partir de 2020. Quem mora em grandes centros urbanos, sem sombra de dúvidas, irá apontar a mobilidade como um dos principais problemas do dia a dia. Uma das causas apontadas por especialistas é que o Brasil investe pouco em meios de transporte em massa e os passageiros optam cada vez mais pelo transporte individual. Confira. Ameaçou chover? O trânsito para. Véspera de feriado? Para também. A grande quantidade de carros nas ruas traz não só engarrafamentos, como estresse. Uma das saídas para o problema são os aplicativos de carros compartilhados, que tiram motoristas e, consequentemente, veículos das ruas. Os preços são muito mais em conta, na maioria das vezes, dos aplicativos particulares, de motorista particular. Outra alternativa, ainda pouco disseminada, são os carros elétricos compartilhados. Em São Paulo, a BipBip é quem gerencia o sistema. Funciona assim: o usuário pega o veículo em algum estacionamento da empresa e deixa em qualquer outro estacionamento da própria empresa.
o carro elétrico é muito mais eficiente do que um carro a combustão, e com a redução do custo da bateria e com maior autonomia dos veículos, eles estão cada vez mais competitivos e é uma questão de tempo para eles ficarem realmente melhores e mais financeiramente mais viáveis do que os carros a combustão. A operação começa em São Paulo, com 20 veículos, estamos há 3 meses operando. A ideia é chegar a 100 veículos no primeiro semestre do ano que vem e depois iniciar o projeto em outras capitais do Brasil, como Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e aí por diante. A ideia de compartilhar veículos desafoga, de certa forma, o trânsito. Mas, na visão deste especialista, esse não é o único caminho. Claro que as empresas vão dizer que elas estão ajudando no trânsito, né, mas elas não divulgam os dados para a gente saber qual a quantidade de carros que circulam, quais os horários que eles circulam, em que sentido eles circulam, onde eles se concentram. Por exemplo, o aumento do trânsito, ele aumentou, né, com a chegada dos aplicativos. Há uma redução do número de ônibus, pela queda de passageiros. Isso tem a ver com a crise, de certa maneira, também, com o momento de crise que a gente vive, mas os indicadores têm mostrado que também tem a ver com essa concorrência dos aplicativos. Eles não combatem o trânsito, eles estão dividindo o espaço com outros meios, né, outros veículos. E também a gente tem que pensar a escala desse número, né? Então, as estimativas que nós temos é que aqui em Belo Horizonte, uma parte da região metropolitana, são cerca de 30 mil veículos. E qual que é por aplicativo, né? Apenas da Uber. Então, qual que é a questão, né? Você tem 30 mil veículos que estão circulando, eles não param em momento algum. Então, eles estão criando mais trânsito do que tirando. Segundo a BH Trans, Belo Horizonte tem pelo menos 3 vezes mais motoristas de aplicativos que taxistas. O número de taxistas não chega a 11 mil, enquanto que só a Uber tem mais de 35 mil motoristas cadastrados no app. Ainda assim, em 2018, a região metropolitana da capital registrou o maior aumento de frota de carros entre as demais capitais do país. Patinetes elétricos, bicicletas, o Move. Esses são suportes para ajudar na melhoria do deslocamento de todos. Mas o especialista é categórico. A solução definitiva para termos um trânsito mais tranquilo, que flua, é bem mais complexa. Em todos os lugares onde nós temos uma forma de transporte público eficiente, esses transportes são pensados pelo Estado, geridos pelo Estado. Então, no caso brasileiro, nós temos um sistema muito mais complexo, mais híbrido, vamos dizer assim, onde você tem o município com grande poder de decisão sobre as linhas de ônibus, os metrôs ou os trens metropolitanos, né, que são ou federais ou estaduais e têm um alcance muito restrito no território. E, além disso, o transporte individual sempre foi muito forte no Brasil, né? Toda a questão automobilística, esse discurso da facilidade, né? Tanto é que nós podemos dizer que deslocar-se no Brasil é um privilégio, especialmente, ou não deslocar-se, depende do seu ponto de vista. As pessoas que têm uma possibilidade de renda maior moram próximas aos seus trabalhos, porque elas nem querem se deslocar. E o Minas Brasil Notícias desta segunda-feira fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens no site mbnews.tv.br, no Facebook /mbnews e no YouTube no canal Jornalismo Paracatu. Mais notícias amanhã no Jornal da Manhã com Lilian Derquet. Tenha uma boa noite e uma ótima semana.